Yoto Yokudera, um garoto que entrou no clube de atletismo da escola apenas por espionar as garotas. Entretanto, ele acaba sendo escolhido para ser o capitão da equipe e não consegue recusar por conta da sua personalidade. Na tentativa de se livrar da sua personalidade, Yokudera procura uma estátua, que as pessoas falam que ela leva algo que a pessoa não precisa. Yokudera então deseja a estátua para ser uma pessoa mais sincera. Entretanto, a sua sinceridade vai levá-la a grandes momentos, fazendo ele dizer tudo o que pensa, passando assim a ser conhecido na escola como um príncipe pervertido. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com Yokudera comentando que um autor irlandês que ele respeita uma vez disse que não se arrependia de ter vivido cada momento por prazer. Yokudera continua fazendo seu agachamento e se pergunta qual era a roupa de banho feminina mais atraente, e comenta que o número 1 seria o maiô escolar, e nem comenta que ele estava olhando pela janela. De repente, a capitã do clube de atletismo chega nele, já brava, e Yokudera tenta se explicar, falando que não estava espiando as garotas de propósito, e que isso tudo foi uma coincidência. Do nada, a garota fala que ele seria o seu sucessor para se tornar o capitão do clube, e os alunos não gostaram muito. A garota fala que desde quando ele se juntou ao clube, ele não tinha perdido nenhum dia da prática, e por esse motivo ela tinha escolhido ele. Porém, Yokudera comenta para si mesmo que ele estava tão focado assim, só para olhar os trajes de banho feminino. Suspeito! Ele tenta de tudo para recusar, porém inventa que a garota estava pistola e Yokudera resolve aceitar. Voltando para casa, ele estava conversando com seu amigo, que comenta que aquilo significava que a gostosa achava que Yokudera poderia ter algum futuro. Yokudera fala que o problema não era esse, sim que ele não conseguia ser sincero com seus pensamentos, e que ele gostaria de ter umas fantasias nervosas todos os dias. Ele também comenta que não gostaria de ficar no clube, e sim viver a sua vida rodeado de garotas. O seu amigo dá para ele uma caixa cheia daquelas revistas, já que, de acordo com o amigo, ele tinha largado mão dessa vida de safado. Yokudera pergunta como assim, já que os dois tinham prometido viver a vida pelos seus sonhos e desejos. O garoto dá um discursinho ruim e pede para o Yokudera comprar as revistas dele por 100 ienes, para ele doar o dinheiro para crianças que precisam. O amigo conta sobre a estátua do gato de pedra, que fica no morro. Em casa, o Proto fica pensando no que seu amigo tinha falado. O garoto falou que se o Yokudera oferecer um presente, o gato daria algo que ele não precisa para alguém que precisa. Assim vemos uma lembrança do garoto, onde ele ofereceu um travesseiro para o gato, e assim se livrou dos seus desejos sensuais. Entendeu, mano? É claro. Yokudera pega o seu travesseiro e vai correndo ver o gato, já que ele queria se livrar da sua perversão. No alto do morro, ele se encontra com uma garota. Ao ver o travesseiro, a garota se assusta e chama ele de pervertido e assim sai correndo. E mano, a palavra mais falada no anime é pervertido. E ó que eu não tô nem brincando, hein. Yokudera começa a persegui-la e os dois correm que nem loucos. Ao alcançar a garota, Yokudera cai em cima dela, e eu não sei motivo. Será? Porém, a garota comenta que ela não é saborosa e que ela é fraca e lisa. A garota também fala que é para Yokudera esperar mais 2 anos, que ela já seria uma bela garota. Isso não é ideia não, boy. E que até lá ela gostaria de ser pura. Ele fala que aquilo foi um mal entendido e que ele também era puro, e assim pede desculpas. E a garota ri. E Yokudera conta para ela que veio até ali para pedir para o gato tirar os seus pensamentos impuros. Já a garota fala que estava lá para ser mais madura e que ela gostaria de demonstrar menos emoções. Os dois então vão orar. Yokudera pede ajuda para evitar perguntas e contar mentiras. Já a garota pede ajuda para esconder suas emoções. De repente ocorre um brilho intenso e um dos bolinhos da garota tinha desaparecido. Eu sinto o travesseiro chamado Bárbara sumiu e os dois vão embora. Já o gato dá uma risadinha safada. Complicou. No dia seguinte, Yokudera comenta que no verão ele consegue ver as roupas de cima de uma garota, e as garotas não gostam muito disso. Chegando na escola, um garoto estava chamando uma garota chamada Azuki para um encontro. Só que a Azuki fala que até um flamingo faz uma dança para conquistar uma fêmea, e ela esperava que aquele garoto tivesse algo a mais para mostrar para ela. Só que o garoto fica quieto e ela pergunta que se ela o ligasse de manhã ou à noite, ele largaria tudo para ajudá-la. Não. Depois de ser humilhado, o garoto agradece. Ué? Yokudera tem um sentimento muito doido e comenta que a Azuki agia dessa forma snob, porém ela ainda era lisa que nem uma tábua, e todos em volta ficam quietos, e até Yokudera não entende o que ele tinha falado. A Azuki convida para caminhar e feitiço ativa. Yokudera comenta que adoraria, mas as pessoas iam achar que ele estava tentando alcançar status, e se ela realmente for lisa, ela não precisava comprar um segurador de bexigas novo, já que o que ela estava usando não cederia, já que ela não tinha nada para segurar. Isso é uma piada bem gostosa. Será? Yokudera, vendo o que ele tinha falado, tenta fugir, porém um gigante coração o derrubou. Boy. A garota do coração fala que o Yokudera tinha 2 opções, morto ou morrer. Uai. Ele tenta não olhar para a capitã, porém feitiço ativo, e o Yokudera fala que ele tinha faltado ao treino de hoje por conta dos shorts da garota, que estava acabando com o fetichismo dos adolescentes, e ele manda atirar aqueles shorts e colocar um short de malha, e todos ficam sem acreditar naquilo, e assim o Yokudera ficou conhecido como o príncipe pervertido. Um tempo depois, na sala, aquela garota chega lá, e o Yokudera não a reconhece, e ela acaba jogando ele em cima dela, e assim o Yokudera se lembra. Ela se apresenta como Tsuchi
Tsutsu Kakushi Tsukiko. Porra, tudo isso? À tarde, eles vão ver a estátua e comentam que os desejos se tornam realidades. Tsukiko pede para o gato devolver as suas emoções, porém o Kudero comenta que o gato dá o que a pessoa não precisa para alguém que precisa, e que até mesmo sua perversão estava com outra pessoa, então as emoções dela não voltariam tão fácil. Porém ele faz cócegas nela para tentar fazer ela rir, só que não funciona. Só que na hora que ele toca na barriga dela, ela sente algo ali, hein? Eu acho. Só que Tsukiko morde ele. A garota fala que vai ajudar o Kudero a encontrar quem estava com sua perversão, e ele aceita a ajuda, e assim um decidiu ajudar o outro. No dia seguinte, o Kudero estava na enfermaria, porque ele tinha tomado um soco na cara ao perguntar para a capitã em qual ano do ensino fundamental que as esferas do dragão tinham começado a crescer tanto. De volta à realidade, Azuki acorda na cama do lado, e o Kudero começa com suas brincadeiras, que claramente pode fazer ele acordar vendo o sol quadrado. Tsukiko pergunta para o Kudero se ele tinha alguma relação com Azuki, e ele fala que não, e que se os dois fossem um beco escuro, haveria uma investigação. Não sei de nada. E o Kudero se lembra do que tinha acontecido e comenta que o cinto que estava no seu travesseiro agora estava no pescoço da garota. Ou seja, ela tinha ganhado os desejos obscenos dele. Oh, já era. Ele assim fala que vai recuperá-los, e assim vai correndo atrás da garota. Ao encontrá-la, ela pergunta o que ele tinha a oferecer para ela, e ele fala que quer ficar com ela para sempre, 24 horas em todos os lugares, com tudo. E ele também fala que ela poderia abrir seu coração e seu corpo para ele a qualquer hora, e compartilhar coisas preciosas. Bem gostosinho. E no final das contas, Yokudera resolveu ser o cãozinho dela, e a Azuki aceita, e todos comemoram. Então a vida de Yokudera sofreu uma mudança. Todos os dias cedo ele esperava só a dona no portão da escola, e ficava procurando ela na hora do intervalo, até encontrá-la no terraço, e fazer um desenho na sua barriga, que cá entre nós, mano, esse desenho ficou meio estranho. Assim ele tira uma foto da barriga dela. Um tempo depois, a Azuki leva seu cachorrinho para passear, porém às escondidas, ela esgana ele, e assim acaba apagando a foto. No trem, Yokudera está conversando com o Tsukiko. Ela pergunta o que ele pretendia fazer com a Azuki a partir de agora, só que ele estava querendo alguns conselhos, porém Tsukiko fala para ele desistir de Azuki, só que Yokudera fala que não poderia deixar ela ficar com a sua safadeza. É verdade. Em um café, Yokudera fica feliz desde a entrada, com umas belas damas. Já Tsukiko comenta que eles tinham vindo naquele local só por aquilo, e Yokudera fala que sim, e que os animais iriam fazer o coração da garota derreter. Porém Yokudera tem uma surpresa, a Azuki trabalha naquele local, só que inicialmente ela não quer atendê-lo, só que seu chefe manda ela fazer seu serviço, já que os dois eram crentes. E o Kudero se aproveita e pede uma costela suína com serviço onde uma empregada animal vai alimentá-lo. E a garota se assusta. Um tempo depois eles saem do café antes mesmo de comerem e se abrigam da chuva em um local onde tem uma placa de um motel. E o Kudero já pensa que a garota estava querendo algo. Entendeu, mano? É claro. Porém ele fala que eles não poderiam fazer isso, já que de acordo com o Yokudera, só pode fazer isso se existir amor. Uai. É, tá bom. Assim eles veem a Azuki saindo do seu serviço e resolvem segui-la, porém um homem entra na frente, falando que aquele não era um local para pirralhos. Após fugir dessa situação, Tsukiko pergunta para Yokudera se eles pareciam um casal, só que ele manda a pergunta de volta, e ela fala que não sabe, porque seus pais tinham morrido, e ela era tímida e por isso sempre fugia dos garotos. Depois de caminharem mais um pouco, eles encontram a Azuki em outro emprego. Assim vemos a rotina de Azuki, onde ela acorda cedo e vai entregar jornais, depois ela ia para o café e logo em seguida ela trabalhava em um canteiro de obras. E isso fazia ela ficar cansada na escola. E o Kudero achou que seria uma boa ideia mostrar para ela. Porém a garota não gostou e ainda o chamou de safado nojento, para não falar outras palavras. E o Kudero fala para Azuki que ela ainda tinha algo muito importante para ele, e que sempre que ele a via rindo tão inocente, seu coração acelerava. E ele assim chama ela para um encontro no sábado, e fala que é muito difícil para um animal ficar longe da sua mestra, e ela acaba aceitando. Tsukiko ouviu a conversa dos dois, e o Kudero dá uma desculpa, porém a garota pega ele no pulo do gato, e assim fala que também vai no encontro. Então chegou o grande dia, e a Azuki se arrumou toda e está à espera, até que o Kudero chega lá e os dois vão para o encontro. Já Tsukiko está seguindo eles. A garota pergunta para ele onde eles iriam, e o Kudero fala que vai mostrar para ela como a vida de pobre era divertida. Eles vão ver um vestido de casamento, e a garota fica sem palavras. Ele fala que uma das felicidades do pobre é poder se casar quando e com quem ele quiser. Falando sério? Não. A Azuki pega ele e sai correndo brava, e comenta que isso era muito cedo. Ela comenta que eles não tinham chegado nesse nível, e o Kudero fala que então eles teriam que subir de nível. E o que vem depois do casamento? Se você pensou lua de mel, você está completamente enganado, já que no caso, eles vão direto para uma clínica de maternidade. E o Kudero fala que como homem, ele sabe das suas responsabilidades, e que ele vai devagar com a Azuki, para ela entender o prazer de se fazer um bebê. Isso não é ideia não, boy.
Porém, ela dá um soco nele e o estrangula. Porém, Tsukiko chega lá para acalmar a situação. Depois de se apresentarem, claramente se criou uma intriga entre as duas, já que elas começam a discutir sobre quem sabia mais sobre o Kudera, e por algum motivo elas têm rabos. Um tempo depois, os três vão conhecer o entretenimento de um pobre, e a Azuki ficou interessada em uma tartaruga de pelúcia, só que ela não consegue pegá-la, porém Tsukiko é profissional, pega a tartaruga com facilidade e dá para a Azuki. Em outros jogos, a Azuki também é ruim, já a Tsukiko nem fala nada. E o Kudera está jogando um jogo interessante, e no momento que as coisas iam ficar melhores, as garotas o puxaram para longe. E o Kudera comenta que é muito legal como as garotas conseguem se dar bem como amigas ou irmãs logo de cara. Depois que ele fala isso, o clima do local já era, já que a Azuki começa a falar que os amigos só vão arrastá-la para baixo, e assim ela resolve ir ao toalete. De repente a capitã gostosa chega lá, e o Kudera pergunta o que ela estava fazendo lá, e ela fala que estava ensinando para os membros do clube como se divertir no dia de folga. Ao descobrir que os dois estavam em encontro, a capitã fica pistola, e assim descobrimos que ela é a irmã mais velha de Tsukiko. A capitã descobre que o Kudera estava em encontro com duas garotas, e comenta que quer ouvir mais detalhes, só que a sua irmãzinha fala que não era da conta dela. Para fugir da situação, o Kudera palpa os peitões da capitã. Ainda bem. E assim se inicia uma perseguição. Depois de sair do toalete, a Azuki vê que não tinha mais ninguém lá, até que duas meninas chegam nela e ela fica com medo. Já os dois voltam para ver a Azuki. Chegando no fliperama, eles encontram ela toda triste e as garotas falando na cabeça dela. E no final acontece um grande mal entendido que vai ficar para a parte 2, então comenta embaixo. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, isso vai me ajudar muito. E você sempre receberá nossos vídeos novos. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!